Qual a importância de uma abordagem mais consultiva para os departamentos jurídicos? Olá, este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico, e eu sou o Leandro Ramos. Muitos especialistas dizem que o ensino e a prática do direito no Brasil priorizam muito a litigância. Se isso é verdade ou não, fato é que departamentos jurídicos e escritórios buscam atuar cada vez mais numa esfera consultiva, estratégica e até preventiva. E nesse contexto, como os departamentos jurídicos podem se posicionar nessa perspectiva mais consultiva? Para debater este tema aqui comigo, tenho o prazer de receber no Juridicast o Paulo Samico, que é Legal Counsel na Mondelez. Paulo, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Ô Leandro, obrigado pela oportunidade, pelo convite do Juridicast, do Alan e de toda a galera. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, sou ouvinte, então espero aí agregar bastante a nossa audiência. Bacana, legal saber que você escuta o Juridicast. E Paulo, pra gente entrando no tema, qual que é o papel de estratégias consultivas em departamentos jurídicos de empresas multinacionais como a Mondelez? Olha, eu vou falar muito pela atuação do jurídico corporativo, tá, Leandro? Eu acho que nós, advogados internos, né, sobretudo levando em consideração a estratégia consultiva, a gente precisa ser reconhecido como parte do negócio, né? A cada dia a gente está deixando muito claro que a postura de Legal Business Partner é a evolução do advogado interno, é a pessoa que tem a competência técnica jurídica, que coloca o crachá da organização e faz com que o negócio ele aconteça de forma segura, de forma sustentável, né? Então, quando você tem uma estratégia consultiva muito bem delineada pelo seu time jurídico interno, você cada vez mais estimula o teu cliente a ter foco no direito preventivo, a fazer com que o negócio seja sustentável para toda a organização, pensando em iniciativas que vão gerar lucro, não vão gerar um prejuízo no futuro, né, dando um tiro no nosso próprio pé. Interessante. E Paulo, nesse contexto, qual que é a importância dos dados para a elaboração de estratégias consultivas? Leandro, é crucial. Tá. Eu acho que hoje em dia a gente está acompanhando uma evolução muito rápida de todo mundo, né? Das estratégias de negócio, a gente está vendo grandes organizações cada vez mais disputarem um espaço nessa vanguarda da inovação. Então, quando você olha para o jurídico, você precisa, de uma forma muito clara, entender quais são os dados que a gente gera, né? A partir das nossas consultas, né? Então, quando a gente efetivamente está trabalhando, a gente precisa olhar para toda a informação, para todos os dados que acabam sendo gerados em relação à nossa atuação, né? E isso, infelizmente, não é uma prioridade para as organizações, independente do seu segmento. Se você olhar para o passado, você acaba, até mesmo para o presente, tá? Você acaba enxergando que o jurídico ele investe muito em dois grandes sistemas. O primeiro sistema é o sistema de acompanhamento de ações judiciais, o que é algo crucial, né? Porque, afinal de contas, ali você está segurando o dinheiro da organização. Então, você está provisionando o teu risco, vendo quais são os processos que você vai perder ou que você vai ganhar. Isso é essencial para um balanço. Tá? O segundo sistema é o sistema de contratos, né? Muitas empresas investem em sistema de contratos, dada a complexidade das relações jurídicas geradas com fornecedores e com parceiros. Mas ninguém presta atenção nos dados que são gerados pelas consultas e, obviamente, numa necessidade latente de você ter um sistema que possa te ajudar com uma gestão de KPIs, com uma busca otimizada pela estruturação dos dados que são gerados pelo esforço de trabalho dos seus advogados, né? E você acaba não estimulando a gestão orientada a dados, né? Você não sabe, através de indicadores, quem é o teu principal cliente, como é que você consegue ter uma atuação mais assertiva. Então é crucial, a gente precisa fazer com que o jurídico interno tenha uma gestão mais orientada a dados para que a gente seja assertivo nos nossos posicionamentos e trabalhe com a realidade. Eu não posso mais ficar olhando somente para a jurisprudência de uma forma isolada. Eu preciso entregar para o meu cliente probabilidade fática para a gente finalmente entender o próximo passo que daremos. Correto, Paulo. E nesse sentido, você acha que quando vocês olham mais para dados, isso facilita os departamentos jurídicos serem observados, né, percebidos como parte do negócio da empresa e não uma área que está ali só sendo um centro de custo? Com certeza, com certeza. Eu acho que o jurídico cada vez mais ele está se posicionando como uma das áreas que mais entrega valor para a organização atrás das áreas que buscam clientes, né, das áreas de growth
of functions das áreas comerciais. Por quê? Porque o jurídico que vai evitar você de ser autuado, porque ele é o teu verdadeiro fiscal, né, no cumprimento da legislação, na observância das regras de compliance. É o jurídico que vai observar se a tua estratégia ela é sustentável. Hoje em dia a gente fala muito de ESG, de responsabilidade social, de uma governança certeira, observando a legislação em vigor, né, no respeito ao meio ambiente. E realmente a gente é visto como, em muitas organizações, infelizmente, a gente é vista como uma área de suporte, né, como RH, como finanças. Afinal de contas, nós não somos o core business das organizações, né? A razão da gente existir são as áreas de operações, são as áreas que realmente atraem um cliente, as áreas de coração da empresa. Então, quando o jurídico ele se posiciona como um protagonista, participando desde o início da concepção das estratégias, com certeza a gente é visto como parte essencial dessa entrega realmente de valor para toda a organização. Interessante. E, Paulo, te ouvindo aqui, também pensei numa seguinte perspectiva, né? Tem um desafio, me parece, também dos outros executivos de uma empresa, também ter esse olhar, né, de antecipação de eventuais problemas jurídicos, né? Porque muitas vezes eu noto que o legal counsel, enfim, alguém ali do departamento jurídico tem esse olhar apurado, mas eventualmente outras áreas da empresa não, né? E aí acaba não se dando devida atenção para um eventual problema. Como fazer com que os demais executivos tenham esse olhar de antecipação e enxerguem os departamentos jurídicos como um parceiro de negócio? Leandro, a tua pergunta é muito importante porque eu acho que os executivos, assim como os outros clientes, precisam enxergar valor nos advogados internos, né? Com isso a gente acaba, de uma certa forma, fazendo com que o jurídico interno ele seja valorizado sob uma perspectiva de confiança, né, na entrega de valor que os advogados eles podem trazer com a sua opinião técnica jurídica e também fazendo com que o próprio advogado em si, aí olhando agora para uma perspectiva de pessoa, ele consiga enxergar um encarreiramento dentro da organização, né? Acho que não existe nenhuma forma de você tornar uma organização perene, sustentável, sem que você faça com que todos ali envolvidos, né, todos os clientes, sejam os executivos ou quem tem um reporte direto para a liderança, não entenda que não existe outra forma de você entregar o negócio, de você exercer as suas atividades que não seja respeitando a legislação, que não seja você respeitando a governança interna da organização, atendendo às políticas, né, observando as melhores regras de compliance, promovendo uma cultura ética muito ligada dentro desse contexto legal. E o jurídico, por sua vez, obviamente, ele precisa cada vez mais valorizar também a cultura multidisciplinar, né? Ele precisa valorizar a área de legal operations, é uma área que ajuda muito o jurídico ter essa opinião cada vez mais baseada com dados. Nós precisamos admitir que nós fazemos uma faculdade de direito que, infelizmente, não possui algumas competências necessárias para a gente trabalhar com determinados indicadores, para a gente trabalhar com dados, e a gente precisa do apoio de um cientista de dados, por exemplo, né? Ele que vai ajudar a gente a interpretar gráficos, interpretar determinados KPIs para que a gente possa entregar cada vez mais e melhor. Eu acho que existem algumas atitudes que o jurídico pode tomar para ser visto cada vez mais como área de investimento, como área para poder entregar todo o valor que a organização precisa de forma estratégica, né? A gente precisa cada vez mais colocar o cliente no centro, né? Olhar com carinho para a experiência do usuário. A razão do jurídico existir são os clientes internos. E até reforçando para você, que eu sou ouvinte, eu prestei bastante atenção num episódio que vocês tiveram com a Aline, que vocês falaram muito de legal design, né? De design de informações. E a Aline, ela falou muito sobre o visual law. E eu acho que é uma boa arma para o jurídico poder usar para se aproximar dos clientes internos, porque afinal de contas a gente consegue entregar todo o posicionamento jurídico de forma assertiva e de forma simples, às vezes prestando atenção nos detalhes, sabe? Perfeito, esse episódio que você mencionou, Paulo, é o episódio de número 116. E, Paulo, baseado até na sua resposta, por outro lado, como romper um eventual estigma de que o pessoal do departamento jurídico só vai dizer não para os projetos da empresa? Não estou dizendo que isso acontece sempre, mas muitas vezes executivos dizem isso. Com certeza. A gente é muito conhecido como departamento do não, né? Eu tive a sorte, o privilégio de participar de um encontro promovido pela B2L na sede da Mondelez, onde a gente
gente reuniu mais de 20 empresas para poder, de fato, entender como é que a gente consegue se estruturar em termos de iniciativas, em termos de ações, para a gente não ser reconhecido como departamento do não, para a gente trazer mais formas de entregar bem aos nossos clientes internos. Eu acho que a premissa necessária é a gente abandonar o não, mas dizer para o cliente, olha, pode, mas dessa forma. Óbvio que tem algumas respostas que a gente tem que dizer não, Leandro, ainda mais falando de setores regulados, ainda mais falando de zonas cinzentas relacionadas ao que é compliance, ao que não é, o atendimento à legislação. Peço até que o nosso ouvinte não me entenda mal, mas eu acho que muitas iniciativas, o jurídico ele é tão reativo, tão conservador, que às vezes ele acaba esquecendo que nós trazemos as nossas atividades para uma empresa que depende de lucro, né, que não é uma organização sem fins lucrativos, e a gente precisa pensar em novos produtos, pensar em novos serviços, a gente precisa viabilizar o negócio. O jurídico ele precisa ser ponte, o jurídico ele precisa ter, de fato, como missão, o objetivo de você perder essa cultura de bloqueador. A gente precisa ser o enable, né, ou ser uma ponte viável para que novas oportunidades sejam geradas e a gente acabe cada vez mais rompendo esse estigma, muito no sentido de ser um principal fã de uma estratégia que vai ser desenhada, que vai ser executada, né, de sentir orgulho de ver uma iniciativa surgindo, porque tem o dedo do jurídico lá, porque é algo seguro, porque é algo sustentável. Então, eu acho que a gente, com as nossas atitudes, né, com exemplos cada vez mais claros dessa cultura de aproximação, dessa nova roupagem que a gente está desenhando da cultura da proximidade, a gente rompe esse estigma de uma vez por todas. Muito bom, Paulo. E em alguns casos, né, o principal cliente do departamento jurídico é o próprio CEO da empresa, né? Neste caso, o que você acha que um CEO espera do departamento jurídico? Olha, aqui vai na cultura do achismo mesmo, porque acho que eu estou um pouco longe de ter uma opinião de um CEO, tá? Mas muito pelo push que eu tenho das lideranças que eu já tive, né? E eu observando até mesmo o posicionamento do atual CEO da Mondelez, a gente vê muito nas postagens dele, o que se espera é um jurídico que traga valor para a organização, tornando ela ainda mais competitiva. É um jurídico ligado e sintonizado com a inovação, né, com tecnologia, um jurídico que busca ser sinônimo de agilidade, de flexibilidade, de simplificação e sem, obviamente, esquecer a grande importância que a gente exerce nesse papel, sendo os promotores de uma cultura íntegra, de uma cultura ética, com muito foco em compliance, com muito foco em atendimento à legislação em vigor, e não tem como ser assim sem esquecer a estratégia de diversidade, equidade e inclusão. O jurídico precisa ser um dos principais promotores dessa nova vertente que está se desenhando relacionada à responsabilidade social. Aqui na Mondelez, por exemplo, a gente tem um case muito bacana relacionado à inovação dentro do nosso jurídico, onde a gente acaba atendendo o que a organização espera da gente, né, que é uma simplificação, que é uma postura mais ligada à agilidade e, obviamente, colocando o jurídico como um dos protagonistas desse movimento de inovação aberta. A gente tem aqui um programa chamado Desembala, né? E o jurídico ele foi cobaia. Ele foi cobaia no primeiro Demo Day, né? A gente levou as nossas dores para o mercado, a gente conseguiu, através de um squad de inovação dentro do jurídico, com representantes de todas as áreas, demonstrar que a gente tinha uma área de oportunidade, que a gente buscava mais apoio dentro desse movimento de inovação aberta, buscando startups que pudessem nos ajudar. E hoje a gente tem um case, por exemplo, que nos ajuda a descobrir como é que a gente pode entregar uma consulta mais assertiva para os nossos clientes com base em dados, né? O nome dessa empresa que está nos ajudando é a Esquiliza. Então, o fato é assim como a Esquiliza atua hoje, outras startups também podem ajudar os departamentos jurídicos de organizações a você olhar para a inovação como um caminho, como uma ferramenta de você entregar mais e melhor, ser reconhecido como protagonista e atender o desejo da liderança sênior, né, dos diretores, do board, do CEO, para fazer com que você seja visto como ponte de simplificação, como ponte de agilidade, como valor, né, de fato que você precisa trazer como um departamento
departamento agregador e não mais como essa veia pesada, né, esse histórico pesado que a gente tinha dessa cultura de afastamento, né, de conservadorismo. Muito bom, Paulo. Nosso episódio está chegando para o final e para a gente fechá-lo, não teria como deixar de falar um pouco dessa relação, né, dos departamentos jurídicos com os escritórios de advocacia. E aí, nesse sentido, como que os escritórios estão atuando nessa formulação de estratégias consultivas em parceria com os departamentos jurídicos? Olha, Leandro, primeiro acho que é necessário uma boa primeira conversa para entender como cada um funciona, tá? É super relevante a participação dos escritórios no nosso dia a dia. Sem eles, a gente não consegue entregar nem 90% do que a gente entrega. Afinal de contas, eles são os grandes técnicos, né? Eles são os grandes parceiros que vão investigar a jurisprudência, investigar a legislação, ver como é que o tribunal está se comportando, ver efetivamente como uma decisão ela é tomada junto ao Poder Judiciário. O fato é que eles precisam ser os nossos parceiros, também entendendo que a gente precisa ser muitas vezes objetivo e decisivo na nossa resposta, né? Então, o fato é, às vezes não me traz valor como cliente interno de departamento jurídico um posicionamento, um parecer de 40, 50 páginas, né? Eu preciso às vezes receber um retorno do escritório e um e-mail de uma forma sucinta, porque eu quero acreditar que ele já fez toda a investigação necessária, todo o trabalho jurídico de base para poder entender jurisprudência, entender letra de lei. E aí, se eu perder um tempo, que às vezes é precioso, né, nesse contexto de work-life balance, né, que às vezes eu preciso também, dentro da organização, atender o que o RH me pede para gerar mais tempo de mais vida pessoal, né, e obviamente eu não ter só essa vida voltada para o trabalho, eu não tenho como perder uma hora lendo um e-mail de um escritório. Às vezes, com essa sintonia muito fina, muito aguçada, já com o meu parceiro já de longa data, às vezes eles fazem um retorno para mim por e-mail que fica mais coeso. Eu consigo dar a resposta definitivamente para o meu cliente interno, né? Então, para ser objetivo aqui e não ser contra o que eu estou falando relacionado aos escritórios, quem estiver ouvindo a gente, procura o teu cliente interno e às vezes você consegue tirar com ele o que de fato ele traz valor, o que de fato ele aproveita, né? Se é um e-mail curto e depois você coloca no final toda a tua fundamentação, se talvez seja uma breve ligação, um breve call de 5, 10 minutos, você já consegue trazer a tua importância, o teu posicionamento como escritório, né, e fazer de fato a entrega do resultado para o cliente. Então, respondendo a tua pergunta, o alinhamento ele é super necessário. Às vezes eu acho que entendendo como cada um funciona, como cada um trabalha, você consegue entregar tudo que você precisa de uma forma muito mais harmoniosa, sem dúvidas. Muito bom, Paulo. Acho que o nosso bate-papo aqui traz vários insights, né? Tanto para outros departamentos jurídicos, quanto também para os escritórios. E gostaria de agradecer sua participação aqui no Juridicast. Já deixo meu convite para você voltar mais vezes, tá bom? Show de bola. Conta comigo. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.